Um atropelamento terminou na morte do seu Ailton dos Santos, de 61 anos. Isso aconteceu, gente, no bairro do Jacintinho. Já vamos saber os detalhes com a Italine Marques, que está ao vivo. Italine, quais são as primeiras informações que você tem sobre esse atropelamento? O seu Ailton morreu na hora, né? Nem pôde ser socorrido. Boa noite para você. Oi, Bia, uma ótima noite para você, para todos que estão conosco, ligadinhos aqui no Cidade AL. Olha, o atropelamento, ele foi exatamente neste cruzamento, Bia, aqui da Avenida Cleto Campelo, avenida principal do bairro do Jacintinho, onde tem muitos estabelecimentos comerciais, a feirinha aqui do Jacintinho. Aqui a qualquer hora, Bia, que você passe, principalmente neste horário agora de pico, 6 horas da noite, muita gente está largando dos trabalhos, voltando para casa. O trânsito é assim, muito intenso. E até durante a madrugada há também um certo trânsito aqui, um certo tráfego de veículos, porque há estabelecimentos, como a gente citou, há também barracas, alguns pequenos barzinhos, enfim. Então, a hora que você passa aqui sempre está muito movimentado. Esse acidente, Bia, ele foi da madrugada, do sábado para o domingo, já à meia-noite, mais ou menos, o seu Ailton dos Santos, de 61 anos, ao que a gente sabe, ele havia saído com uma amiga e estava passando por aqui, por esse trecho. Ele, na verdade, estava tentando fazer a travessia aqui da via da Avenida Cleto Campelo, quando este carro, de acordo com testemunhas e com os familiares dessa vítima, que vinha em alta velocidade, colidiu com esse senhor, um técnico de eletrônica, Bia, que, segundo a família, era um homem super de bem, um pai de família e que morre dessa maneira muito trágica, deixando toda essa família, todos esses familiares enlutados. O seu Ailton foi sepultado na tarde de hoje, Bia. Eu acabei de chegar aqui, Bia, eu encontrei aqui o seu Marcos. Marcos, você pode dar uma palavrinha aqui muito rápida comigo? Eu sei que ele está trabalhando aqui, eu estou sendo intrometida aqui, espero não atrapalhar o teu serviço. Mas ele que tem uma barraca aqui, Bia, eu acabei de encontrá-lo e ele me disse que não estava trabalhando porque foi muito tarde, do sábado para o domingo, mas que no estabelecimento dele aqui tem câmeras de circuito interno e que flagraram um pouco dessa ação, né, Marcos? Bem-vindo. Foi mais ou menos entre 11h50 para meia-noite. Eu vi a movimentação, que eu me levantei ao banheiro, fico olhando a câmera e vi os policiais passando por aqui, a movimentação grande nesse pedaço aqui. E aí, mas a sua câmera, ela não flagra o acidente? Não, que ela flagra até aqui a porta no máximo e o lado aqui. Mas quando você chegou para trabalhar hoje, o que é que as pessoas te falaram? Alguém viu algo? O vigia viu. O vigia viu na hora só a pancada, né? Ele disse que viu a pancada, olhou, o rapaz estava caído ali, o senhor. E na hora o motorista se evadiu? Se evadiu. O pessoal comentou que ele estava alcoolizado. Você ouviu falar sobre isso? Alguns dizem que sim. Quem saiu atrás dele foi os motoqueiros. E aí o senhor morreu na hora? O senhor morreu na hora. Disseram que ele caiu, morreu na hora. O vigia que estava olhando aqui. Esse rapaz, esse trabalhador, falou para você se o condutor do carro estava em alta velocidade? Não, disseram que ele não estava em alta velocidade. Infelizmente o rapaz passou e aconteceu, né? E houve a colisão. Foi. Perfeito, obrigada, viu, Marcos? Tudo de bom para você, tá? Pois é, Bia, então foi a colisão ali atrás, né? A família da vítima, muito revoltada, obviamente a gente entende, afirma isso, que o rapaz estava alcoolizado e estava em alta velocidade. A polícia já está investigando esse caso, Bia, e como eu falei para você, o corpo do seu Ailton dos Santos foi sepultado na tarde de hoje. Tem também um vídeo que mostra um pouco da situação, o seu Ailton já caído no chão, todo ensanguentado, sangue principalmente na região da cabeça, saindo do ouvido, e muita gente em volta, né? Gente de moto, gente que vai passando de carro e observa a movimentação e para ver o que é que aconteceu, até para prestar um socorro, mas nesse caso específico, a ambulância do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ainda chegou a ser acionada, mas verificou que o seu Ailton já estava em óbito, Bia. A gente tem um vídeo que foi enviado para a gente por 2 familiares dele, são 2 filhos que mandaram esse depoimento. A gente percebe até muita emoção no pronunciamento deles,
falando sobre esse caso e pedindo justiça, pedindo uma resposta para essa história, e cabe muito bem uma investigação também, já que a polícia já está a par, entender toda a dinâmica desse caso. O rapaz ele foi localizado depois nas imediações de um motel no bairro na Mangabeiras. Essa é a informação preliminar, que ele estava acompanhado de 2 mulheres. Tudo isso, claro, é muito rico para que a polícia possa apurar esse caso a fundo e dar uma resposta a essa família. Vamos ouvir o depoimento dos 2 familiares, dos 2 filhos do seu Ailton dos Santos. Por volta de 8h30, às 2 horas da madrugada, acabei recebendo uma ligação com o número do meu pai. Já fiquei preocupado pelo horário, pensei logo que alguma coisa aconteceu. Então, uma mulher fala comigo, dizendo que meu pai tinha acabado de sofrer um acidente e que tinha como eu ir até o endereço. Fiquei nervoso, peguei a moto, fui correndo para o endereço. Chegando lá, me deparo com meu pai no chão, todo ensanguentado, já sem pulso. Me desesperei, as pessoas tentaram me acalmar. Chegou um rapaz, um mototáxi, que falou que o rapaz tinha sido detido, o rapaz que atropelou o meu pai tinha sido detido, abriu fuga, eles foram atrás dele e conseguiram parar ele. Então ele foi detido e ele se propôs a prestar depoimento, ele viu tudo o que aconteceu. E o que agora a gente busca é justiça, porque assim, ele tirou a vida de um pai de família, de um trabalhador, de um homem de bem, de um cidadão de bem, e não de um maloqueiro. Por ele estar embriagado, ele se responsabilizou pelo ato dele. Ele sabia o que estava fazendo, ele cometeu um crime, foi isso que ele fez. Bom, quando eu recebi a notícia, foi na madrugada de sábado para o domingo. A minha cunhada ligou para mim, relatando que meu pai tinha sofrido um acidente. E rapidamente eu peguei a minha moto e subi no sentido Jacintinho. Chegando lá, me deparei com a unidade da SAMU, ao qual eu achava que ele já estava sendo atendido. Só que na frente do carro da SAMU, já estava o corpo do meu pai, o paramédico já estava ensacando ele, e ele disse que não tinha mais o que fazer. E diante disso, quero justiça, que a justiça seja feita. Então é isso, Bia, mais um trabalhador, mais um pai de família que é vítima do trânsito, da violência no trânsito, porque não deixa de ser uma violência. Talvez resultado de uma imprudência, porque a polícia deve investigar essa história. Aqui tem muitos estabelecimentos, Bia, com câmeras de circuito interno. Isso deve ajudar muito esse trabalho investigativo da polícia a entender essa história. Esse homem foi localizado e agora deve responder aí na justiça por esse caso, por esse atropelamento que vitimou seu Ailton dos Santos, de 61 anos. Foi exatamente neste cruzamento, o impacto foi tão forte da batida que o corpo do seu Ailton foi arremessado para o outro lado, aqui perto dessas 2 farmácias grandes que tem aqui na região. E o trânsito aqui, Bia, é assim, como você está vendo, né? A toda hora, principalmente em um horário de pico como agora, olha como fica congestionado, como fica difícil passar. Aqui é o bairro do Jacintinho, Avenida Cleto Campelo.